Olá, pessoal. Consegue me ver aqui, gente? Olha, o mato, pessoal. Olha só como cresce, né? Tudo bem com vocês, gente? Olha só, hoje vou gravar um vídeo aqui, gente, dos cuidados com minhas bacias de cactos. Essa plantada recentemente, vou estar mostrando outra do lado aqui, que a gente vai... Eu vou fazer a limpeza nessa aqui, da forma da manutenção. E de uma que já é mais antiga, que não foi feita manutenção. Vou mostrar para vocês dois, né, tipos de cuidado que eu tenho com as minhas bacias de cacto, né? Continua aí que até no final vocês vão ver tudo que eu vou fazer com a outra bacia que está mais antiga, né? E no caso essa recém-plantada. E vamos cuidar, né, da limpeza dos cactos, gente. Olha só. Cactos, gente, são super fáceis de cuidar, não dá muita manutenção, né? Mais é tirar os matinhos, você pode plantar, gente. A bacia de cacto, deixar aí, eu deixo 3 anos sem mexer, né? 4 anos, 5 anos sem mexer, só adubando e limpando, tirando os matinhos, né? Então, assim, a manutenção do cacto é muito tranquila, te dá tempo, né? A suculenta, ela é uma manutenção, assim, vamos dizer, diária, né? Todo mês você tem que estar mexendo, né? O cacto não, gente, ele é mais tranquilo para a gente trabalhar com ele, tanto nas regas, quanto na limpeza, quanto nos cuidados em gerais, no transplante, de mudar, de fazer a manutenção dos vasos, né? Então isso é muito importante. Pessoal, pedindo vocês aí para... Gostou do meu conteúdo? Vai lá, se inscreve, gente. Ajuda o meu canal a crescer aí, né? Eu sempre estou postando aqui na medida do possível, né? Assim, as coisas que eu faço, né? O meu dia a dia, o que eu gosto mesmo de fazer e também passando as dicas, né? Do que eu sei para vocês. Então vamos começar lá, gente, porque vai demorar um pouquinho, né? Bora lá começar a limpar aqui? E é isso aí, gente. Se inscreve aí no meu canal, né? Se vocês gostarem aí do meu conteúdo, olha só como o matinho aqui tá, gente. Então é matinhos que eu tiro assim com a pinça, né? Esse matinho, ó, é aquela fartura, eu chamo isso de fartura, né? Olha só. Então aqui eu vou fazer a limpeza em volta dos cactos aqui com a pinça, né? Por quê? A gente pode levar... Esse espinho aqui é tranquilo, né? Agora os outros espinhos aí são mais agressivos, então eu tiro com jeitinho para não tirar minhas pedrinhas do lugar, né, pessoal? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu posso puxar até com a mão alguns aqui que vai sair com a raiz, né? O ideal é que o matinho saia com a raiz e não quebre. Porque se ele sair com a raiz, ele não vai voltar a brotar ali no mesmo lugar, né, gente? Então, isso aqui eu vou fazer esse matinho aqui, que ele é lastrador. Eu chamo ele de coraçãozinho, ó. Esse é uma praguinha. Você tem que tirar ele antes que a semente dele amadureça. Porque se a semente amadurecer, gente, o que que acontece? Ela vai ficar espalhando mais e mais matinho, né, dentro da sua bacia de cacto, né, gente? Aqui, ó, eu vou tirar um pouco com a mão para adiantar, porque os que soltarem, os que não soltar, eu vou arrancar com a pinça. E aqui, como os espinhos aqui são tranquilos, né, eu posso ir tirando aqui, ó, com a mão aqui, eu vou tirando os maiores, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui já tem espinhos. Então, aqui, ó. Pessoal, quando eu coloco essas pedrinhas aqui pro acabamento, não é muito pra beleza, né? Fica bonito também, né? Mas eu gosto de colocar as pedrinhas, porque quando eu vou regar, devido à bacia ser muito grande, olha a pinça, gente, aqui, ó, ela auxilia muito na hora de você pegar o matinho perto do cacto, né? Pra você não levar uma espinhada. Esses matinhos aqui também, gente, com as pedrinhas, eles demoram mais pra vir, né? Esse aqui agarra o mato dentro do espinho, meu Deus. Ó, pronto, tirei. Então, gente, as pedrinhas aqui eu uso, ó, pra dar um acabamento, né? Depois eu vou tirar todos os pedacinhos. Aqui eu vou fazer uma limpeza dos maiores aqui pra vocês verem como que já vai ficando bonito, né? Já vai aparecendo os cactos, né? O certo é a gente não deixar, gente, esse mato chegar nesse tamanho. A gente tirar esses matos tudo assim, ó. Quando eles estão pequenininhos. Mas aqui como a gente tá sempre com uma fila de coisa pra fazer, e essa fila, né, tem que ser as emergências primeiro, né? Ontem eu tava podando cacau, porque tem que pulverizar e adubar. Hoje é domingo, né?
eu resolvi aqui vir fazer esse vídeo para vocês, que tinha o pessoal pedindo vídeo de cactos, bacia de cactos, né? Hoje eu não sei se eu consigo fazer uma bacia de cacto plantando, para mostrar para vocês aqui como eu faço meus arranjos. Mas eu deixo bastante espaço, né, nas bacias, para poder eu deixar eles mais tempo, não precisa de eu ficar trocando, porque às vezes eles vão encostando no outro. Mas eu também faço as bacias de cacto com eles encostando um no outro, que fica lindo também. Os que eu tinha assim, eu já vendi todos, né? Então só tem esses daqui agora que eu fiz para ficar mais para minha coleção. Esse daqui o mato tá. Eu acho que esse cacto aqui, ó, ele tá morto, ó. Mas ele tá tão firme que eu não vou nem mexer, que eu acho que ele ainda tá vivo ainda. Quando eu plantei ele aqui, ele tava na UTI, né? Ai, meu Deus, tem coisa que fica na UTI, né? Você só socorre quando realmente tá morrendo, né? E às vezes esse aí é o erro que a gente faz, né? A gente deixar a planta sofrer, 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 né? E depois querer salvar ela justo quando ela já tá lá na UTI desenganada, né? Ah, você não tem mais chance de viver, vou tentar te salvar, né? Então esse cacto aqui foi um desses que ficou, né? Lá na UTI, né? Tempão. E aqui, gente, a gente vai tirando todos esses matinhos, tá? Olha que um que tem. Vou tirando todos, todos, todos. Aqui, ó. Esses matinhos assim, ó. Vai ficar somente limpo mesmo. A pedra limpinha, ó. Mas como o vídeo vai ficar muito longo, pessoal, eu vou fazer assim. Eu vou... Como não tem ninguém me ajudando aqui agora. Meu marido não tá aqui, senão eu ia pedir pra ele acabar de limpar enquanto eu vou passando pra outra bacia. Pra não ficar muito longo, né? Mas esse aqui, ó, eu acho que ele tá vivo ainda, ele tá muito preso. Só que os espinhos dele é terrível. Ele é meio marronzado, né? Vou deixar ele mais um tempo aí, quem sabe ele vai ressuscitar, né? E agora aqui, o que que eu faço, né? Quando tem muito tempo, igual da outra bacia lá que eu vou mostrar, eu venho aqui, abro aqui, ó, jogo o adubo aqui, né? O adubinho aqui no meio e renovo aqui as pedrinhas no lugar. No caso dessa bacia aqui, ela já está adubada, que ela foi plantada há pouco tempo, então eu não vou mexer. E eu mantenho essas pedras assim, porque quando eu vou regar aqui, ó, não sai, né, água pro lado de fora, né? Olha aí. Ainda tem os matinhos pequenos, mas para não demorar aqui muito o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar para outra bacia que está mais complicada, que geralmente é a situação que se encontra, as bacias, né, que ficam muito tempo sem manutenção e fica no meio aqui das plantas aqui na beirada da estufa. Então o matinho vem. Eu vou tirar essa daqui e vou estar colocando a outra para mim estar mostrando para vocês aqui como que está a situação da outra. A outra tá complicada, mas olha como fica bonito, gente. Eu poderia ter plantado aqui mais uns 2 dedos de distância só, né? Mas como eu disse, eu plantei aqui, ó. Olha os bebezinhos já vindo aqui do lado, ó. Então assim, os bebezinhos vão tomar o espaço, né? Daqui, ó. Olha aí os bebezinhos vindo. Então é bom deixar um espaço, né, gente? Vou tirar daqui e já vou colocar a outra. Olha a situação disso, gente. Olha a invasão, pessoal. Ficou ali, eu não plantei esses suculentas aqui dentro não, ó. E olha a invasão aí, ó. Vou começar tirando aqui as suculentas daqui de dentro primeiro, gente, ó. As Mayalen. Tirar esse tronco daqui. Olha isso, como é que tá bonito. Isso assim, acho que a semente que cai aqui, né? E vai fazendo mudinhas. E, ó, é várias mudinhas, né? Eu vou tirar daqui. E nesse caso aqui, gente, essa manutenção que eu posso fazer aqui, eu posso fazer ela de duas formas. Ah, eu não quero, Lúcia, tirar os meus cactos. Aqui tem que tomar cuidado com os espinhos. Eu não quero tirar, desplantar os cactos. Porque tem pouco tempo que eu plantei, mas mesmo assim tem muita coisa junto com os cactos. Não deixe nada junto com os cactos, igual tá aqui, gente. Olha só. Situação do suculento. Isso mostra que tem bem aí, sei lá. Tem uns 5 anos que eu plantei esses cactos aqui. Já estão virando colônia, gente. Olha só, mais Mayalen. Tô tirando com a tesoura aqui para evitar de eu... Olha isso. Muita Mayalen aqui. Olha só que bonita tá elas.
Aqui tava chovendo bastante, então essa bacia fica bem perto aqui do lado aqui, né? Então ela pega bastante chuva. E isso, né? Olha só a situação. Que coisa feia, né, gente? Aqui tem uma híbrida de Nés. Não sei se vocês já sabem qual suculenta que é. Essa híbrida de Nés, ela sumiu do mercado, gente. Sumiu, nunca mais vi ninguém falar nessa planta. Mas aqui na estufa eu pensei que eu tinha perdido ela também. Eu vou até tirar as hastes floral dela aqui. Eu vou estar fazendo umas mudas. Quem se interessar aí futuramente, eu vou ter mudinhas dela, gente. Então ela é bastante assim, prolífica, né? Ela dá muita haste floral. Ó. E elas são bem roxinhas, né? Só que aqui, elas não estão tão roxinhas. Aqui tá dando pra ver bem, né? Vou cortar elas aqui, nem vou arrancar. Vou ver se eu consigo arrancar, mas acho que não consigo não. Aqui tem muito cacto aqui com espinho enorme perto dela. Se eu consigo cortar aqui por baixo, pra tirar sem eu levar uma espetada, né? Olha só, como elas estão grandonas. Elas têm uma cor muito linda. Parece uma cor assim, ela tem um pouco de pruína, parece, como fica meio cor de gelo, sei lá. Branco, né? Um branco assim transparente, parece que tem pruína, mas não tem. Ó, olha o tamanho. E estão super saudáveis, né, ó. Não tem cochonilha, é o importante a gente ver que não tem cochonilha, gente, ó. As raízes estão ótimas, né? Então tá super saudável, né? É o que ali tem 2 ovinhos de taruíra, eu morro de pena dessas taruíras. O que que acontece, gente? Elas fazem um escarcéu aqui na minha estufa, eu não sei como controlar elas, né? E às vezes eu vou limpar aqui, ó, olha só. Fazer o que com isso, né? Vou colocar em outra planta pra lá, né? Não sei nem por quê. Não sei nem o que fazer, né? Aqui tem outra ainda aqui, ó. Essa aqui tá junto com cacto. Então, essa planta... Ai, ai. Levou espetada. Olha isso. Aqui elas estão feias, né? Mas elas são lindas. E olha o tamanho do tronco disso. E ó, não tem nem uma cochonilha, gente, ó. Mesmo sem limpar aqui, ó. Não tem cochonilha, o tronco tá saudável. Tá precisando de um adubinho, de um cuidado mesmo. Aqui, ó, tem mais, aqui a mudinha, ó. Híbrida de Ness. Deve ter a Ness, né? E aí agora ficou liberado, né, gente? Pra eu tirar. Ainda não. Os cactos aqui, né? Ah, gente, vocês são assim, todos os brotinhos, tudo assim, vocês querem aproveitar, folhinha, vocês querem botar pra brotar, gente? Ah, eu sou complicado pra trabalhar com suculenta aqui, ó. Tudo eu quero salvar, ó. Olha isso. Aqui, mais mudinha, ó. Olha isso. Ai, meu Deus, é muito fofura essas mudinhas. Olha quanta mudinha. Eu gosto de ficar salvando todos. Bota no potinho e deixa ali. E o que eu vou fazer agora, gente, eu vou arrancar esses cactos aqui, porque eu não vejo assim... Ó, o substrato tá ótimo, ó. Mas vai ser muito difícil eu fazer a limpeza daqui sem retirar esses cactos daqui, né? Aqui tem até umas mudas suculentas agarrando no cacto, olha só. Que coisa, né? Então aqui, ó, eu vou tirar esse daqui que já virou uma colônia e dá muita flor esse cacto aqui, gente. É muito lindo ele. Às vezes eu quero mostrar tudo pra vocês, mas eu não consigo, é muita coisa. Uma correria, mas na medida do possível, gente, eu vou mostrando aí pra vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Fala pra mim aí se vocês estão gostando dos meus vídeos. Aqui, ó. Ver se eu consigo levantar esses... Tem muita raiz. É bom cortar um pouco das raízes, né, gente? Pra poder... Eu vou levantar assim. E fazer aqui com a pinça do lado aqui. Porque tem muito espinho. Fazer a limpeza. E cortar um pouco das raízes mais grossas aqui, mais... Se tiver em excesso. Tem uma aqui já que pode tirar. É muita raiz, ó. Fica mais fácil de eu tirar daqui.
poda um pouco das raízes grandes, né? E eu vou limpar bem aqui embaixo, antes de eu pegar ele na mão. Porque a ideia, quando eu transplantar ele para uma terra nova, adubada, tirar um pouco dessas terras aqui de baixo, é porque vai facilitar, gente, a absorção do... Ó, machuquei o cacto. Vai melhorar a absorção, porque a raiz vai estar em contato com a terra nova, né? Não vou deixar aquele torrão que fica aqui embaixo de terra velha, não. Aqui não precisa eu puxar lá, ó, porque tá agarrado no outro, eu vou cortar a raiz que tá indo pra lá, ó. Não precisa mais do que isso de raiz, gente, pro cacto, ó. Muita raiz aqui. Aí, então, eu vou tirar bastante aqui embaixo, né, ó. Toda a terra velha daqui. E se eu quiser, gente, já posso tirar as mudinhas. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o tanto de... Olha aí as mudinhas. Deixa eu ver se não dá pra segurar, não. Aqui, então, ó, como eu quero que ele vire uma colônia, eu não vou tirar, né? Mas se eu quiser, ó, é muita muda, ó. Muita, muita, muita mesmo. Então, como eu quero que ela vire uma colônia bem grande, para quando florir aqui muita flor ao mesmo tempo, eu não vou tirar as mudinhas. Eu vou deixar as mudinhas ali, para elas formar logo uma colônia bem grande, ó. Então, o primeiro tirado, muita raiz, raiz boa, raiz limpa, né? Vou deixar aqui do lado. O certo é eu tirar hoje. Aí eu só vou plantar eles de volta aqui daqui uns 3, 4 dias, gente. Porque isso vai fazer com que a raiz também cicatrize, né? Epa. Esse aqui tá mais monstro grande, né? E esse aqui tem uns espinhos que realmente ele fura a mão da gente. E a gente não... Eu não gosto, gente, de usar a luva. Vocês gostam? Fala pra mim se vocês tudo que vai fazer, vocês gostam de botar luva. Eu não boto luva, mas eu tenho... Vou contar pra vocês não contam pra ninguém, gente. É um segredo. Eu trabalho muito bem aqui com a terra, mas enquanto eu não vejo minhoca, porque se eu ver uma minhoquinha na terra, eu já fico fazendo igual eu tô fazendo agora, nem encosto a mão ali pra não encostar em minhoca, porque eu morro de medo de minhoca, gente, pavor. Então, assim, quando a terra tá sequinha, nossa, tá presa aqui ainda. Vou cortar um pedaço da raiz pra lá. Isso. Então, quando eu vejo minhoca, gente, aí eu já dá vontade de colocar uma luva bem grossa na mão, para eu poder não encostar em minhoca, né? Porque eu realmente não tenho muito medo. Então, vocês não contem, não espalhem para ninguém, gente, que eu tenho medo de minhoca aqui. Consegui pegar ele na mão aqui, tá meio que espetando, mas tá dando para segurar, gente, ó, olha só. Eu vou tirar todo isso aqui, eu posso até lavar isso aqui, gente, se eu quiser. Eu vou lá e lavo essas raízes bem lavado, lavo o cacto e deixo ele secar. Depois eu vou lá e planto, gente. Ó, bastante raiz, né? Au, minha mão. Vou pegar com jeitinho. Se eu deixar ele só apoiado. Então, aqui, ó, já podei um pouco da raiz, né? Posso podar até mais um pouco aqui, que tá meio comprido. Né? E depois, na hora de plantar, eu arranjo essas raízes assim, ó. Esse aqui, ele dá uma coroa de flor rosa, mini flores. É a coisa mais fofa do mundo. Ele é fundinho aqui no meio, né? E daqui a pouco ele vai começar a soltar bebezinho, gente. Esse aqui é muito lindo também. Aquele de lá da flor amarela. Mini flores, né, pessoal? Não dá aquelas flores grandes. Ai, mais cuidado que eu lido, eu não levo uma espetada. Esse daqui tá menorzinho, mas ele... Vou colocar aqui por último. Mas ele é feroz também. Ele não... Os espinhos dele é difícil. Vou cortar aqui. Então, pessoal, os cuidados com os cactos, basicamente é... Olha onde é que a raiz tá, olha o tamanho disso. E eu pensei que ele tava até morrendo, tadinho. Olha o tamanho, gente, da raiz. Raiz limpinha. Vamos fazer a limpeza dele aqui. Os cactos eu coloco adubo. Esses adubos aí, osmocote, né? De liberação lenta, a cada 3, a cada 6 meses. Mas eu não adubo muito também não, gente. Eles ficam mais aqui na fé mesmo. Que a água só, nossa água aqui, ela é
ela é água pura, sem cloro, né? Então isso já ajuda muito, né? Então a gente pode regar, né? Que já vai fazer um bem danado para a planta, né, gente? Vocês sabem que o cloro, às vezes, ele atrapalha, né? Então, gente, eu vou deixar esse pedacinho de terra aqui pra poder eu segurar nele, né? Ó, tá bem pequeno ainda. Mas esse é bastante, o espinho dele é bem, assim, agressivo, né? Aqui, agora vamos tirar esse cabeça de velho daqui. Eu vou até cortar esse cacto e fazer muda, gente. Vocês sabem que a gente pode cortar aqui, ó. Vou mostrar mais embaixo que não tá mostrando. Cortar assim, ó, de gomo em gomo. Eu acredito assim, para segurança, 10 centímetros. Né? Eu poderia fazer várias mudas desse cacto aqui, se eu quiser, né? Então deixa eu tirar. Eu vou tirar o do lado primeiro, que eu tô achando que esse aqui vai ser mais difícil de eu pelejar com ele. Esse aqui, ele tá... Vou pegar por baixo, ver se ele vem pra cá. Esse aqui, os espinhos dele ele é macio, mas ele gruda, é tipo um anzol. É um mini anzolzinho. E olha a colônia que isso tá. Aqui eu consigo tirar alguma coisa com a mão. E quando vocês fazerem essa limpeza, pessoal, vocês podem fazer a limpeza. Vocês podem deixar ele... Não precisa ser na sombra, na bancada, assim, onde a raiz não pegue sol na raiz, né? E vocês podem deixar aí uma semana, até 15 dias desplantado, se você tiver outras coisas para fazer, né? Agora, se você quiser plantar ele também imediatamente, que acabou que, eu quero já deixar pronto, no substrato, o substrato se eu tiver seco, pode plantar também. Não vai ter problema nenhum, né? De você fazer isso. Mas não plante e regue logo em seguida, não. Esse daqui saiu bastante raiz. Deixei toda... Ó, tem uns cotocos de raiz aqui, ó. E quando, gente, acontecer de um cacto de vocês aí, uma dica bem importante, hein, gente? Vai ficando no vídeo aí, não sai não. Eu vou dando as dicas à medida que eu vou tendo aqui. Lembrando, olha aí. E olha só os bebês. Como eu quero uma colônia, eu não vou tirar os bebês, ó. Vou tirar um aqui para vocês verem aqui, ó. Ó. Ó os bebezinhos aí, ó. E ele já tem uma raizinha. Então, assim, eu não quero tirar os bebês. Por quê? A minha ideia dessas bacias minhas é colônia. Colônia é vários bebês junto com a mãe. Isso é uma colônia. Eu vou vender uma colônia de cacto, mas eu plantei 10 cactos que não é cactos assim. Vou plantar 10 cactos assim individual na bacia, aqui, né? Não é uma colônia, não é uma bacia de colônia. Eu vou plantar um cacto desse em um vaso, é uma colônia. A diferença, né? Vou vender uma colônia, uma planta que tem vários bebês. Vou vender uma bacia com 10 cactos, é o cacto individual. Muita gente confunde, às vezes a gente vai vender, eles querem... a gente está anunciando o cacto e quando chega lá eles pensam que eles compraram uma colônia, né? Esse aqui é maravilhoso também, gente, ó. Ai, o espinho dele, ó, é macio, mas ele gruda, ele tem um anzolzinho, ó, ele segura, ó. Tá vendo? Na pontinha ele tem um anzolzinho. Então vamos lá, pro último aqui, último não, tem outro aqui ainda, né? O substrato que eu plantei dele, ó, super drenável, carvão. Esse aqui já vem pronto, ó. Ainda tem adubo aqui no meio ainda. E eu rego uma vez na semana, tá numa bacia gigante de... Eu aconselho sempre a plantar em bacia de cerâmica, né, gente? Opa! Porque o que acontece? A bacia é grande, tem vários cactos, a umidade não vai prejudicar nenhum deles, né? Porque, olha isso, vem tudo junto, né? Não vai prejudicar porque, olha as mudinhas indo embora, ó. Tem como salvar todo mundo. A umidade não vai ser excessiva, né? Vai ser a quantidade certa para eles, né? Então, quando vocês forem plantar aí numa bacia, eu não boto drenagem nessa bacia aqui não, tá, gente? Ela tem uns... porque ela tem 18 centímetros de altura, 18 para 20. Mas ela é bem aberta, deve ter uns...
É uns 50 de boca para mais. Aí, o que que eu faço? Eu não boto drenagem nessa bacia. Para que que eu vou botar drenagem? Numa bacia rasa que vai ter várias plantas. E é uma bacia que não segura a umidade. Ela vai evaporando as águas de acordo que vai colocando. Não vai durar. A planta hidratou, pronto. Esse aqui, gente, tem muita raiz. O ideal é lavar, porque não tá dando nem para tirar a terra aqui. Isso é um bom sinal, né, gente? Quanto mais raiz, mais saudável. Olha o comprimento das raízes dele, ó. Aí eu não gosto de plantar com as raízes emboladas assim, não. Aí eu vou lá, o que que eu faço? Eu vou cortar essa raiz muito longa aqui. Eu vejo nesses vídeos aí desses chinesinho, japonês, sei lá. Chinês, né? Eles podam bem, né? As plantas para poder plantar para a raiz não ficar. Quando você coloca lá, a raiz ficar assim, não ficar embolada, né? Ficar toda arrumadinha para dar jeito delas saírem melhor. E olha que lindo que tá isso. Tá gigante esse bichinho. Esse também dá uma coroa de flor rosa, gente. Os espinhos dele, os maiores aqui, ó, vocês verem que os maiores são para baixo. E os menorzinhos são tipo uma estrelinha. Muito bacana ele também. Eu gosto muito de cacto que dê flores miúdas. Elas duram mais, elas florescem mais, né? E parece que os cactos são mais resistentes, né? Eu penso assim, pelo menos comigo assim acontece. Agora esse daqui, né, que vai ser um problema, né? Que como que eu vou segurar ele? Eu vou ter que botar ele do lado aqui. Deixa eu ver como é que ele vai estar. Se ele vai... Eu vou ter que arrumar alguma coisa, um plástico, para poder apoiar a mão nele aqui, porque esse aqui acho que não vai dar certo não, gente. Dá não. Eu vou pegar aqui, pausar aqui, vou ali pegar algo para me segurar ele. Bom, gente, o mais improvisado que eu achei aqui foi esse aqui, que as minhas luvas tá tudo, não sei nem onde anda minhas luvas, que eu não tenho usado, tá guardado. Então, eu achei uma sacola daquela que vem prego, ó, que é bem resistente, e uma outra de supermercado. Eu vou envolver aqui. Como os espinhos são fininhos, eu não vou apertar, eu só vou fazer um apoio aqui, para conseguir soltar ele daqui. Já vou cortar um pouco de raiz, porque as raízes estão tudo em volta segurando, né? Aí vai ficar mais difícil de eu tirar. E é isso, pessoal. Os cactos... Ah, pronto. Não posso apertar ali minha mão, só vou usar para apoiar aqui, né? E vou tirar também todo esse substrato aqui que já tá sem nutriente. Ó. E colocar assim. Opa. Vou deixar apoiado aí, porque tem um pedaço de carvão grande aqui no meio. Vamos limpar bem aqui. Já cortei bastante raiz dele, ó. As raízes dele chegam a estar lenhosas de tão antigas, né? Raiz de outro agarrado aqui. E ó, deixar só essas raízes aqui, gente. Eu posso podar mais um pouco aqui. Minha tesoura tá cortando nada. Isso aqui, como eu cortei machucando ela, vamos podar um pouquinho mais, né? Isso, ó. Suficiente. Agora eu vou conseguir segurar aqui e mostrar. Deixa eu tirar aqui. Com cuidado, apoiando aqui. Caso eu precise, eu esteja com a mão protegida aqui, né? Olha aí, gente, o tamanho. O que eu disse pra vocês, que eu quero, se eu quiser fazer muda, como eu já fiz bastante muda dele, vou até pegar pra vocês verem. Eu cortei, né, aqui, ó. Fiz assim, ó. Isso aqui daria 5 mudas. Ainda ficaria com a matriz aqui. Mas só, gente, que quando eu corto para fazer um matrizeiro, por exemplo, eu gosto de vender só a parte de cima. Porque às vezes aqui embaixo você corta, fica vários galhos, mas demora a ficar bonito, né? Então eu vendo mais a parte de cima e as partes de baixo fica como matriz. Aí quando eu vou cortar, eu corto, a gente sempre deixando a ponta, né? Vendendo a ponteira. Mas olha que lindo que tá isso. Eu vou deixar ele inteiro, porque eu não tenho nenhum grande, só tem lá no jardim plantado. E eu tô querendo fazer um jardim de cacto aqui no lugar que eu vou construir minha casinha, só que não é agora, então ele vai ficar no vaso mais um tempo, né? Pra minha
segurança aqui para ele também ficar melhor de eu cuidar aqui dentro da estufa, né, gente? Porque lá fora o mato toma conta, a gente precisa limpar. Então, olha a bagunça que ficou, gente. Meu Deus do céu. Agora aqui, esse substrato, ele tá muito bom ainda. Eu posso usar para botar lá no jardim lá fora, fazer vaso lá fora, né? Posso usar ele lá ainda. Que eu posso deixar ele tá bem drenável, tá novo praticamente, ó, igual substrato novo. Ainda tem pedacinhos ainda, não tá aquele substrato assim socado, né? Então, ó, aqui você pode reaproveitar o substrato se você quiser. Se você não quiser reaproveitar, botar um substrato novo aqui no seu replantio que você vai fazer, melhor ainda, né, gente? E assim, você, ó, aqui eu vou deixar ele no sol, que esses matinhos vão torrar, né? Tirar as raízes que ficaram aqui no meio. Posso até, se quiser, coar numa peneira mais grossa, né? Mas aí olha o tamanho da bacia que eles estavam. E ela não é muito funda, ó. Então depois o que que eu vou fazer? Eu vou voltar para essa mesma bacia aqui, gente, né? Eu tenho uns outros cactos aqui também, ó, que eu gostaria de plantar em bacia, ó. Olha o tamanho disso. Eu tenho ali já que tá bem grandão, que tá numa vasilha maior desse, que os filhotes dele já tá desse tamanho e ele já tá enorme, né? E tá muito bonito. Eu tô esperando vir a floração. Vem uma floração amarela, né? Muito bonita aqui em cima. As paródias, né? Que chamam nesses cactos. E aqui eu tiro as mudinhas, tá vendo? Se eu quiser tirar. Mas como eu quero umas colônias, pra quando florir, né? Aquele monte de flor ao mesmo tempo, eu não vou tirar. Vou plantar no vaso maior depois. E vou estar deixando ele, né? Ficar maior. Então, gente, gosto demais de fazer bacias de cactos. Porque aqui eu mantenho várias espécies de cactos num lugar só, né? Esse daqui, por exemplo, tem um tempo que ele tá aqui. Ele nunca me deu uma florzinha. Eu não sei porquê, acho que ele não... Todo cacto dá flor, né, gente? E esse nunca deu flor. Mas esse cacto aqui tem história. Eu ganhei uma cabecinha dessa de brinde de uma amiga que tem suculentas aqui na minha cidade. Tinha, agora ela parou. Ela resolveu ir para uma parte mais lucrativa. Foi plantar pimenta do reino. Né? Porque às vezes cidade pequena é muito complicado, né? Aí ela me deu, eu tinha comprado uma planta dela. Aí ela falou assim: ah, você tem esse cacto? Não consegui comprar dele. Aí ela pegou e me deu uma bolinha dessa aqui, ó. Só essa bolinha. E aí plantei aqui, ó. Olha como tá legal. Eu quero futuramente estar comprando uns vasos bonitos, né? Para estar colocando as minhas colônias de cacto arrumadinho, né? Pro futuro. Agora a gente tem muita coisa para fazer, muita prioridade, né? Mas ele tá lindo, né, ó. Esperando que um dia eu veja a flor dele. Mas a flor dele deve ser uma flor muito mini, devido às características dele, né? Todos os cactos que eu vejo, acho que isso é uma eufórbia, primo de eufórbia, alguma coisa assim. Pelo formato. Eu vou estar pesquisando o nome direitinho. Eu não me importo muito com o nome, não. Às vezes deixa ali sem, né? Mesmo ver o nome, né? Mas eu gosto muito, gente, dos cactos assim, que tem pelinhos assim, ó. Olha esse. Pelinhos, ó. Esse dá uma flor amarela desse tamanho, gente. Coisa mais linda. Eu vou ter... Acho que desse eu vou ter mudinhas do pelinho amarelo. Esse é do pelinho branco. Eu tenho mudas do pelinho branco. Eu vou ali pegar outro cacto para mostrar para vocês. E tirar essa bacia feia daqui para vocês verem como é que tá lindo. Então, pessoal, ó. Vou mostrar esse daqui também, ó. Esse aqui, gente, as florzinhas dele saem nesses pelinhos brancos aqui, ó. Mas o que eu acho mais lindo que a flor, nesse cacto aqui, é o formato dele, né? Ele nem precisa de flor, né? Ele é muito bonito. Mas as florzinhas dele tão pequenininha. Mas ele tá numa cuia 19. Aqui eu tô tirando os matinhos aqui para mostrar melhor para vocês. Mas é como se ele estivesse esburrando. Isso aqui tá pesando uns 4 quilos, gente. Muito grande. Ó, eu gosto dele assim, né? Tipo, monstruoso, ó. Olha o tamanho. Esse cacto aqui, ó, olha a cuia, deixa eu virar aqui.
ele não tem... eu quero tirar uma muda daqui para fazer outra cuia para mim, né? Mas eu tô com dó. Não vou tirar não, acho que vou largar assim e botar num vasinho. Eu tenho um vasinho preto esmaltado ali. Acho que eu vou plantar ele, deixar ele sobrando pros lados assim mesmo. Então, olha que coisa maravilhosa. Esses branquinhos dele aqui, ó. Que perfeito. Ele dá as florzinhas, depois vem a semente rosinha, né? Aqui as florzinhas tá vindo nesses meios branquinhos, ó. Então, gente, eu gosto assim dos meus cactos, eu manter eles bem assim, com bastante cacto, uma colônia. Digamos, eu gosto da colônia. O cacto é muito demorado para fazer colônia, gente. Esse aqui não, esse aqui não é demorado para fazer colônia, não. Esse aqui você tira uma mudinha dele, daí a pouco ele tá uma toceira desse jeito, né? Eu comprei ele era só um pedacinho de nada. Coloquei na cuia, já fiz muda, tem um monte de muda dele para vender. E botei esse daqui. O que tá lá no jardim, gente, tá mais gordo, entende? Esses palitinhos aqui, ó, tá mais gordo, né? E floresce o tempo todo. E olha que flor maravilhosa. Então, se você quer que ele assim fique mais gordinho, você vai ter que tratar ele melhor, né? Molhar, às vezes, talvez um substrato mais drenável, né? Aqui não tem dreno nessa cuia, né? Mas aqui, ó, tá vendo? Eu molhei ontem na estufa, olha como tá úmido, ó. Agora eu vou botar um adubo essa semana nos cactos, porque, coitados, então, como eu disse, pessoal, os cactos não exigem cuidados, né? Então, assim, ele demora para você voltar neles, para você tá arrumando, limpando, né? E olha o outro aqui, ó, como já tá grandão. Então, eu vou conseguir fazer um arranjo, olha só, fazer um arranjo numa bacia, aí tem que tirar os espinhos da pessoa aqui, aí. Eu vou conseguir fazer um arranjo bem bonito, né? Com esses dois aqui, ó. Imagina quando florir, gente, como vai estar bonito. Esses daqui eu ainda tem umas mudas ali, gente, para vender, tá? As mudas estão desse tamanho aqui, ó. Desse filhote aqui, ó. Eu acho que eu tenho umas mudas lá. Tem sim, tô até vendo. Tem algumas. Se alguém quiser, é só solicitar lá no privado lá, gente. Porque eu não tô com catálogo no momento. Solicita lá no privado e eu vou estar passando o preço e se tem, quantos tem, né? Se dá para atender todos que querem, né? Os que pedir primeiro leva, depois os que não ficar sem vai ter que esperar um pouquinho, fazer mais muda, né, gente? É isso que eu tô querendo passar para vocês. E, gente, os cactos, eles não podem ficar em lugar que não pegue sol. Um cacto assim, ó, ele tem que ficar, por exemplo, no sol pleno. Igual minha estufa aqui, essa estufa que eu tô agora, ela pega sol de manhãzinha, das 6h30, que o sol sai aqui mais ou menos, até a tarde. Então, assim, é uma estufa que tá coberta, tem a proteção do sombrite, mas ele pega sol direto, né? Tipo, vai ser o dia todo ali naquele clima, né? E eu, gente, mostrar pra vocês aqui, como colecionadora, como eu comecei, quando eu comecei a colecionar cacto, o meu primeiro cacto não foi um cacto de milhões, sabe? Ai, meu Deus, porque tem cacto de milhões, né? A gente fica querendo colecionar, mas às vezes o poder aquisitivo da gente não dá, né? O meu primeiro cacto foi esse, ó. Esse simplesinho aqui, ó. E agora, com muito rodar por aí, às vezes em feiras e tudo mais, gente, eu achei ele da flor rosa. Aí comprei a mudinha. Agora eu tenho ele que fica assim, ele dá um monte de filhote, ó. Ele só fica desse tamanho assim, mas ele dá muita florzinha. O meu primeiro cacto foi esse. Isso faz trocentos anos atrás, né? Que tem mais de 25 anos que eu mexo com plantas, né, gente? Então, assim, quando eu vi ele, me apaixonei. Botei ele aqui nesse vasinho, que era até de orquídea, ó. Tem buracos, né? E ele tá gostando muito. Então, pessoal, o meu primeiro cacto não foi um cacto de milhões. E eu amo ele igual amo os outros, cuido bem dele, né? Apesar que ele não, coitadinho, nunca cuida dele, né? Sempre tá só aqui na bancada. E é isso, gente. Eu espero que... Às vezes a gente quer passar muita coisa, só num vídeo não dá conta. Aí quando a gente vai lembrando, a gente vai pegar, né? Deixa eu abaixar aqui pra vocês me verem, né? Que vocês estão querendo me ver, eu tô achando, hein?
quando a gente vai cuidar das plantas, às vezes a gente gosta suculenta, toma muito tempo da gente, né? E às vezes eu como gosto de cacto, eu fico querendo. Tô fazendo sombra no meu rosto aqui, né? Mas tá bom a sombra. Eu fico querendo, gente, cuidar de todos eles, mas eu tô arrumando a estufa e quando tiver tudo arrumadinho, eu vou mostrar a estufa inteira pra vocês de uma vez só. Espera aí que vai demorar muito tempo. Tem muita coisa. Mas, gente, o bem-estar que as plantas traz pra gente, até os cactos, né? Que eles são assim, né? Se você encostar neles, fala, opa, sai fora. Então, assim, eles te dão uma espetada, até eles, né? Eles, assim, traz um bem-estar para a vida da gente, né? Eu fico aqui namorando eles assim, e quando vem aquele botão de flor que você fica ali ansioso esperando, né? Então é tipo assim, é maravilhoso você lidar com plantas, independente quais sejam, né? Cacto, suculenta, qualquer tipo de planta, gente. Até uma horta é maravilhosa, né? Você planta rapidinho, você tá colhendo, é muito bom. Mas eu vou pegar um cacto ali que está no botão para abrir flor para mostrar para vocês que eles estão ansiosos para ver a flor dele de novo, né? Que ele já abriu flor. Mas ele não me dá sementes. Eu já tentei polinizar e não deu certo. Não vou tentar de novo. Mas para terminar aqui, eu vou lá pegar ele para mostrar para vocês. Gente, ó, fiquem com Deus, né? Mas espera aí que eu vou lá mostrar ainda o cacto. Espera aí que eu vou lá buscar. Aqui, gente, ó. Essa flor vai ser vermelha. E olha a saúde disso. Eu botei no pote 13, né? E eu achei que ele estava sofrendo lá no potinho 9, né? E olha só, em pouco tempo ele solta muitas flores. Já vem mais botões ali, ó. E diariamente ele tá com uma flor. E a flor dele é bem grande, vermelha, linda. E tem esse outro aqui também, ó. Que a flor não é grande, mas eu sou, assim, pensa, apaixonada. Ó, as mudas desse aqui já acabou todinho, esgotou, gente. Que o pessoal gostou tanto. Tem uma sujeirinha aqui. Ele dá uma coroa, ó. Aqui, tá vendo? Aqui já tem botão, florzinho, ó. Essa coroa aqui fica toda aberta de flor. Coisa mais linda, mais linda, mais linda. E os espinhos dele é bem assim, tranquilo, né? Um espinho curtinho, né? E só os espinhos dele já é lindo, né? Que coisa mais linda. Aí eu tô agora semeando semente, né? Dele para poder a gente ter muda futuramente aí. Eu tenho algumas ali ainda, vou ver se eu encontro. Se tiver, eu vou estar botando disponível para vocês aí no próximo mês que vem agora, né? Olha aí. Então, assim, são plantinhas simples, né? Mas são plantinhas que se você fizer um local, né? Um arranjo bonitinho, botar pedrinha, fica muito bacana, né? Fica um cacto de milhões, né? Então, pessoal, ó, é isso, né? Agora eu vou mesmo, não tem jeito. Ó o coração aí da minha blusa, ó. Gente, mas façam algo que vocês gostem, mesmo que seja assim. Ah, eu trabalho muito, mas é cansativo, não tem tempo. Tem tempo sim, tem. Pega lá, não posso ter uma estufa enorme, mas eu posso ter aí 10 plantinhas para eu cuidar, para eu manter meu equilíbrio, né? Manter meu equilíbrio com a natureza, porque as plantas, gente, elas são vida, elas estão aqui, elas estão passando energia positiva para mim, elas são vivas, né? E eu da mesma forma estou aqui tentando, né, cuidar de todas, né? Então, gente, hoje o tema foi cactos. Próximo vídeo vai ser, fica atento aí, gente. No próximo vídeo, eu vou estar lavando as minhas rosas do deserto, porque acho que tem muita gente que tira a rosa do deserto de um jeito que eu acho assim, o meu jeito de tirar a rosa do deserto do pote é diferente. Vocês vão ver. Então, no próximo vídeo, acredito que será amanhã o próximo vídeo, lavando as rosas, né, para replantar, né, tirando, desplantando para plantar novamente, vai ser bem bacana. Bastante dicas para quem cuida aí de rosa, tem rosa, para quem não tem rosa, aprender a cuidar de rosa. Eu tenho bastante muda, gente, de R$ 10, assim, para você fazer os seus enxertos, porta-enxerto, né? Então, assim, a gente tem bastante mudinhas pequenas, querendo, pode solicitar também. E assim, dessa forma, você ir aprendendo a cuidar das suas plantas para não perder, porque às vezes a gente perde uma plantinha e fica tão triste, né? Eu fico triste demais quando eu perco uma planta. Então, passando os cuidados, né? Para muitas pessoas que não sabem e muitos que já sabem, a gente aprende com muito. Eu sigo bastante pessoas que trabalham com planta. O que eu acho que vai ser agregar aqui no meu cultivo aqui, sempre estou pegando, seja de quem for o cultivo, entendeu? Estou sempre, assim, aperfeiçoando para o meu também, né? E dessa forma aqui, o tempo aqui é muito bom para cacto, né? E eu já estou quase virando cacto nesse lugar.
São 40 anos aqui, né? Então eu já sou um cacto, né? Já virei um cacto. Então, gente, ó, beijo, ó, no coração de vocês. Fiquem com Deus, aproveita o domingo de vocês. Faça alguma coisa com as plantas. Cuide. Ah, não dá para cuidar de tudo, mas vai lá e cuida uma horinha todo dia. Isso vai ser muito bom para você e para as plantas também. Fui lá, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.